aí na live aí. Hoje está aqui na técnica aqui a minha esposa Sônia, né, do outro lado da tela. E nós vamos começar essa live aqui, um culto online, né? Porque a igreja de Cristo somos nós. E nada nos impede de adorar a Deus, seja aonde quer que for. Nós adoramos o Senhor, porque Ele fez muito mais por nós. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue por todos nós. Glória a Deus. Então daqui a pouco nós vamos louvar esses dois hinos. E daqui a pouco nós vamos trazer uma palavra maravilhosa. Nós vamos falar sobre o Evangelho dado para nós, os gentios, que antes nós estávamos afastados, mas por causa da transgressão dos judeus, recebemos o Evangelho. Cristo morrendo, derramando sangue e ressuscitando. E para louvor, a honra, a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o motivo que nós estamos aqui. Nós não estamos pagando o preço, porque o preço foi Ele que pagou por nós e nos salvou. Vamos louvar dois hinos. E depois dos dois hinos, eu vou estar orando por você. Fazer uma breve oração, uma confissão de fé, confessando na sua vida aquilo que Cristo fez lá na cruz. Tão linda a vida com Jesus, tão doce assim, nunca pude imaginar. Sua voz falou em meu coração, suave como a brisa que vem do mar, e o seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe tudo em mim. Triste a vida sem Jesus, sozinho eu jamais quero ficar. Te amo, Ele me disse assim, não chores, fique sempre junto a mim. E o seu amor é bem maior que o mundo, sentimento profundo que invade todo o meu ser. E é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe de tudo em mim. Glória a Deus, aleluia, a papai. Meu querido, minha querida, aí onde você estiver, eu quero mandar um alô aqui especial para minha mãe, lá na Paraíba, a minha família que está lá, com certeza nesse momento, estão ligados. E você manda um alô aí, manda aí um alô aí, dizendo que está assistindo essa live, ouvindo os louvores, a palavra de Deus que daqui a pouco vai tocar no seu coração, tudo para a honra e louvor do nome do Senhor. E esse outro hino aqui, renova minha vida em teu espírito. Esse hino aqui, ele já aconteceu na cruz. Mas para quem ainda não conhece o Evangelho, ainda precisa receber essa renovação, a transformação pela palavra, o livramento. Jesus na cruz te livrou, mas você precisa saber como Ele te livrou. Cante comigo assim. Renova minha vida em teu espírito,
Renova minha vida em tua graça, renova meu coração em teu amor. A minha consciência quer sentir tua presença e trema toda a estrutura de pedra de teu coração. E trema, diga comigo assim: venha transformar teus olhos em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, engrandecer e bem dizer: preciso do teu poder, preciso do teu poder, preciso do teu poder. Daqui a pouco você vai conhecer o poder de Deus, saber o que é o verdadeiro poder de Deus nessa terra. Renova minha vida em teu Espírito, renova minha vida em tua graça, renova meu coração em teu amor. A minha consciência quer sentir tua presença e trema toda a estrutura de pedra de teu coração. E trema, venha transformar meus olhos em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, engrandecer e bem dizer: preciso do teu poder, preciso do teu poder, preciso do teu poder. Aleluia, papai, glória a Deus, que maravilha, meu querido, minha querida. Estamos na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar. E você, aí do outro lado da telinha, louvando a Deus junto comigo, porque eu sou um embaixador de Cristo, eu represento Cristo com o seu evangelho, que a partir de agora, desse momento, nós vamos adentrar na palavra. Nós cantamos esse hino, renova minha vida em teu Espírito, e nós precisamos do poder de Deus. E a palavra diz que o poder de Deus é o evangelho. O poder de Deus está em nós, que nós professamos, confessamos a palavra de Deus. O poder de Deus agora está entrando aí na sua casa, na sua vida, porque a palavra de Deus é penetrante mais que espada de dois gumes. A palavra é maravilhosa, a palavra de Deus é poderosa, ela não volta vazia, ela vai na tua vida e volta para o céu, e na tua vida te enche de bênçãos maravilhosas, porque quando Cristo morreu na cruz, meu querido, minha querida, Ele te abençoou. Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Ele já te salvou. E nesta noite eu quero passar algo maravilhoso de Deus para a sua vida. Eu quero lembrar aqui uma oração que o apóstolo Paulo, ele orou
por uma igreja ali que ele fundara ali em Efésios. E aqui no capítulo 1, você pode acompanhar com a sua palavra aí, porque é muito importante que você tenha uma Bíblia em casa e confira o que eu vou falar aqui, porque no Velho Testamento, no profeta, ele disse: maldito o homem que confia no homem. E nós não devemos confiar em homem, nós devemos confiar naquele que derramou sua vida, seu sangue por nós, que foi Cristo lá na cruz. Este eu confio. Maldito o homem que confia no homem, mas vamos confiar em Jesus Cristo, o ressuscitado, aquele que morreu, derramou sua vida, seu sangue, e fez algo na tua vida, porque na minha ele fez milagres maravilhosos. Estou aqui com minha esposa, nós estamos passando por essa pandemia aí no meio do mundo, aqui no Brasil. Todas as pessoas, algumas estão presas dentro de casa, sem poder se divertir, sem poder adorar até mesmo a Deus, mas nós que conhecemos a graça, isso aí nós não fomos privados, porque a igreja de Cristo, o homem não pode fechar, porque ela foi comprada com seu sangue. Quando Jesus morreu ali na cruz, ele não só salvou nós, mas milhares de coisas aconteceu ali, e à medida que nós fomos estudando a palavra, você vai conhecer as maravilhas que aconteceu lá na cruz. E aqui em Efésios, capítulo 1, no verso 17 e 18, o apóstolo Paulo ele faz uma primeira oração lá em Efésios. Ele orou 2 vezes lá, escrito aqui na carta. E os 2 versículos que eu vou ler aqui, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Glória a Deus. A oração continua, mas nós vamos iniciar a palavra. Isso é uma breve oração, uma confissão de fé na sua vida. Eu orei para que o Senhor ilumine os olhos do vosso coração, do seu coração. E que coração é esse que eu estou falando nessa noite para ti? Não é esse coração carnal que bombeia o sangue para o seu corpo. É o coração, a sua mente, meu querido, aonde está aqui o nosso conhecimento. E para nós imitarmos Cristo, nós precisamos conhecer a palavra para andar de conformidade com o Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo para os gentios, que nós vamos ver agora. E esse Evangelho que nós vamos ver agora está no capítulo 3 aqui, em Efésios também. Você pode abrir a sua Bíblia aí. E essas cartas de Paulo não precisam de interpretação. Basta eu ler aqui e você já compreende. Porque se eu colocar a minha interpretação, eu vou anular a graça. Não pode ter mão de homem, porque já foi dada, revelada para nós. A graça soberana de Deus. No capítulo 3, no versículo 1, vamos começar a palavra. O Evangelho, até Cristo morrer na cruz, era um mistério. E o que é um mistério? Um mistério é uma coisa que está oculto. Ninguém sabe, ninguém entende, nem compreende. Até Cristo morrer na cruz, mas depois que ele morreu na cruz, ele revelou para nós o que é esse mistério. Em outro livro diz que o mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Cristo é o Evangelho. E esse mistério nós vamos conhecer ele agora. Nós que estamos há muito tempo em graça, nós já conhecemos, mas você, que às vezes nem ouviu essa palavra ainda, você vai ser transformado nessa noite. Que transformação é essa? A sua mente. Transformado o conhecimento. Porque nós precisamos ter a sabedoria de Deus na nossa vida. Além da sabedoria desse mundo, nós precisamos conhecer a sabedoria de Deus. Vamos lá na palavra. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios,
No WhatsApp eu mandei sobre os dois povos do mundo, considerado para Deus, os judeus e os gentios. Até Cristo morrer na cruz, nós gentios éramos estrangeiros para Deus. Nós só viemos ter acesso a Deus quando os judeus transgrediram e não receberam Jesus. Então, por causa das transgressões deles, veio a salvação para os gentios. Que esse plano já estava feito por Deus antes da fundação do mundo. Sabe por quê, querido? Deus conhece a minha vida antes de eu nascer, Ele conhece a minha vida. Antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia e me conhece eternamente. E você que está aí do outro lado também é a mesma coisa. Não tem nada oculto aos olhos de Deus. Por isso que nós temos que ter uma vida honesta nessa terra. O Evangelho foi dado para nós como uma doutrina, como nós vivemos nesse mundo. Porque a salvação, o Evangelho relata como foi a salvação. Foi na cruz. A salvação eterna. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós. É um dom de Deus, dado para mim e para você. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Você não precisa fazer nada para se salvar. Cristo já te salvou na cruz, pela graça. E Ele deixou esse Evangelho para nós obedecer Ele por esta fé e viver nesse mundo feliz. Estou aqui na minha casa muito feliz, apesar de estar em casa, mas é um bem que Deus me prosperou e eu estou aqui no aconchego do meu lar. Meus filhos já estão casados, já estão morando em outros lugares, meus netos, e eu estou aqui com minha esposa, louvando a Deus e recebendo a graça e o apostolado dessa noite. Que você também está recebendo. Paulo era prisioneiro, versículo 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, está vendo? A graça de Deus foi confiada ao apóstolo Paulo. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e recebeu a revelação do Cristo ressuscitado. E antes dele ter essa revelação, ele só falava o que ele sabia, o que ele entendia. Mas depois que ele recebeu a revelação, escreveu a carta. Porque a vida de Paulo, ele estava correndo risco e estava próximo da morte dele. Porque os judeus iam influenciar os romanos a matar o apóstolo Paulo. Porque os judeus, a lei, o fim da lei é Cristo, mas eles continuavam seguindo a lei de Moisés. Porque a palavra diz em Romanos 10:4, diz que o fim da lei é Cristo. E os judeus continuavam seguindo o Velho Testamento, que já não valia nada. Em nome de Jesus. Continuando a palavra. Presta atenção, meu querido. Versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Está vendo? Aqui nos primeiros capítulos desse livro, ele resumiu algumas coisas do mistério. Por exemplo, você é salvo pela graça. Você sabia disso? Que você é salvo pela graça? Outra coisa aqui, Efésios 1:3 aqui, ó, que todas as bênçãos você já recebeu. Mas se você não está recebendo, é porque você não conhece essa palavra e não sabe como trazer à existência essas coisas que é espiritual, que não existe no seu mundo, mas que está aí as bênçãos. É aquela herança que eu falei no domingo passado. Está entendendo, meu querido? Então vamos continuar. Nós estamos no capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Tem tanta revelação aqui. Eu acordo cedo e já começo a ouvir essa revelação lendo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra e Deus revelando para mim os mistérios que eu não sabia e estou conhecendo agora. E é grandes, viu? Muito grandes esses mistérios. Salva, cura, liberta. A palavra liberta. Porque não é um homem que vai pôr a mão na tua cabeça e vai te libertar. Porque Cristo é que fez isso lá na cruz. Lá em Colossenses 1:13, se eu não me engano, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Viu, meu querido? Versículo 4.
Estamos falando do mistério, o Evangelho. Pelo que, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipante da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Vendo? Você é um herdeiro de Deus. Mas para você receber essa herança, para você abrir o testamento, você precisa conhecer o Evangelho. Evangelho da graça. Ah, pastor, eu estou lendo lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não tem isso lá. Porque aqueles livros contam a história de Jesus de Nazaré, o filho de Maria, que morreu e ressuscitou. Esse que eu estou falando é o que ressuscitou. Não tem dois Cristos, duas manifestações de Cristo. É outras mensagens que você precisa conhecer, para você se aprofundar no conhecimento de Deus. Os mistérios ser revelados para você. Está entendendo, meu querido? Então, das igrejas, eu não estou falando mal das igrejas, nem vou falar jamais. Não é meu forte falar de ninguém. Mas, se você ainda não ouviu isso, isso aqui é a verdade de Deus. Você lembra quando Jesus estava aqui? Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? A verdade é o que foi dado depois que ele ressuscitou. Esse evangelho aqui. E a verdade de Deus, nós vamos ver aqui, ó, o evangelho, aqui embaixo, ó, o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Vamos ler até chegarmos lá. O versículo 5 nós já lemos, o 6. A saber que os gentios, também nós lemos, versículo 7. Do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, isso é o apóstolo Paulo falando, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, que igreja? Aquela que você vai nas quatro paredes? Não, a igreja que hoje aqui no meu lar nós estamos reunidos, eu e minha esposa, somos em 3 aqui. E você do outro lado, eu não sei quantos são, mas são muitos. Porque essa palavra vai nos 4 cantos do mundo. Com esse elemento que foi criado, essa internet, essa palavra vai longe. Nós não sabemos nem aonde ela vai. Mas ela vai e vai alcançar as pessoas que estão necessitadas de ouvir o verdadeiro Deus. Não é homens, é Deus. Porque nós não precisamos de homem para nos estar ajudando de uma forma que eu estou falando. A nossa ajuda maior que nós precisamos é de Cristo. E precisando primeiramente de Cristo, Ele vai mandar homens para te auxiliar. Mas primeiramente Deus. Primeiramente Deus. Um dia eu precisei de Deus para me ajudar. Mas busquei Deus primeiro. E Deus enviou homens, mulheres para me ajudar. Essa minha querida esposa aqui foi uma que me ajudou. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Sou grato a Deus e a ela, a minha família, meus filhos. Glória a Deus. Que tesouro maravilhoso eu tenho hoje na minha vida. A prosperidade de Deus alcançou a minha vida. E eu não sou egoísta, meu querido. Aquilo que Deus me alcançou, eu quero passar também para você, para que você tenha o conhecimento e você com as suas próprias pernas conheça o verdadeiro Deus, o verdadeiro Evangelho. A graça de Deus. O Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. O versículo 18 diz aqui, ó, versículo 10 diz aqui, ó, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu vou te revelar uma coisa aqui, ó. Principados e potestades não é o diabo, não é demônio. Principados
principados e potestades, aqui eu até anotei aqui, principados são dominadores, governo, um domínio, potestade, autoridade, né? Então, hoje nós estamos vivendo num mundo que existe um sistema religioso que quer dominar as pessoas, que quer prender as pessoas, determinar doutrina, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas nós da graça, nós seguimos isso aqui, ó. Vamos voltar aqui em Romanos 1, versículo 5, nós seguimos essa doutrina aqui, ó, que eu vou ler e vou falar que doutrina é, Romanos 1, 5, a demorinha que tem aqui, mas não tem problema, capítulo 1, versículo 5, você pode ler do 1 ao 5, mas para nós ganharmos tempo, vamos ler só 1. Versículo 5 diz aqui: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios. Obediência por fé. Que fé é essa? Nas outras mensagens eu já falei que fé é essa. É aquela que é um dom. E esse dom precisa ser ativado nas nossas vidas. Em mim já foi ativada. Na tua vida precisa ser ativada, sim e não é. Não é a tua fé. Ah, eu tenho muita fé. Não é essa fé. É a fé que só foi dada depois da cruz. Depois que Cristo ressuscitou, deu o evangelho na mão do apóstolo e ele revelou para nós aqui. A fé que estava antes de Jesus morrer, ela não existia aqui no mundo. Ela veio existir depois da ressurreição de Cristo, da morte de Cristo e ressurreição. E como um dom, foi dada para nós crermos, porque a nossa fé não tem capacidade de crer no que Deus fez por intermédio de Cristo lá na cruz. A nossa fé não tem. Está vendo, meu querido, como é maravilhoso? A hora passa rapidinho, né? Mas vamos prosseguir. Vamos voltar lá, nós estamos em Efésios 3. Né? Então, a nossa doutrina chama a sã doutrina. É outra mensagem que futuramente você vai conhecer. Isso aqui é só básico, eu estou passando o básico para você. Tem coisas profundas que você vai ficar maravilhado. Você vai ficar maravilhado com a obra de Deus que nunca ninguém falou para você. E nós da graça, nós que pregamos um evangelho que não é diferente. Esse evangelho foi pregado pelo apóstolo Paulo e depois que ele morreu, muitos anos para cá não foi pregado. Só depois de uns tempos para cá foi que ele veio se revelar novamente através de homens que Deus já tinha preparado. Porque Deus já tem tudo preparado. Deus não faz nada de imediato, ele já está tudo preparado. Na tua vida, meu querido, tua vida já está toda preparada. Tá? Talvez você esteja sofrendo, esteja chorando, mas é porque você ainda não conhece o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. A palavra diz que Jesus, sendo rico, ele se fez pobre para nos tornar rico. Viu? Eu sou rico. Você é rica. Você é rico, mas eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de prosperidade. Você quer uma coisa mais preciosa do que dinheiro? Vou dar um exemplo. Seu filho, o seu neto, o seu bisneto. Você quer uma coisa mais preciosa do que isso? Dinheiro não compra. E a palavra diz que nós fomos comprados por um bom preço, mas não foi dinheiro, foi sangue. O sangue que Cristo derramou na cruz. Que maravilha, né? Então, nós vamos aqui falar também, aqui em Romanos, no capítulo 1 também. Vamos ver aqui no versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Nós já estamos chegando ao final. Mas, na quarta-feira, nós temos também o culto aqui online. A partir de quarta-feira, nós vamos ter. Romanos 1,16 diz assim, ó. Pois não me envergonho do evangelho. Você pode ter certeza, viu? Eu posso estar onde quer que seja. Eu não me envergonho de Cristo na minha vida. Nem da palavra dele. Na rua, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo de agora em diante é pela fé do Filho de Deus. Está escrito na palavra, isso que eu estou falando. Você vai conhecer tudo isso. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Judeu, é aqueles dois povos que eu falei, o grego, que significa aqui, grego que significa todas as pessoas que eram estrangeiros, gentio, estrangeiro a Deus. Que o povo legítimo de Deus eram os judeus. Mas por causa das transgressões dele e eles não receber Cristo, veio a salvação para nós. Que maravilha, né? Isso é detalhe que você precisa conhecer na sua vida. Para você libertar sua mente. Não precisa você fazer campanha de 7 dias, 9 dias, 10 dias, 20 dias para libertar, porque quem te libertou foi Cristo. Quem me libertou foi Cristo. Viu, meu querido? Tem muita coisa que nós fazíamos que não precisa, é por falta de conhecimento. Então o conhecimento de Deus está aqui. Você quer conhecer Deus? Está aqui, ó. Não confie no que eu falo, confia na sua palavra. Você que é católico, que tem uma Bíblia aí católica, evangélica, qualquer Bíblia que você tiver vai estar falando isso aqui. Se não estiver falando isso aqui, a Bíblia está errada, foi feita por homem. Mas se for a Bíblia legítima, ela está falando isso aqui. Que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito. Na lei de Moisés, no Velho Testamento, os judeus eram justificados pelas obras da lei. Para a pessoa ser justificada, tinha que fazer a obra. Tinha que pagar o preço. Nós da graça não precisamos pagar preço, porque o preço nosso, quem pagou na cruz foi Jesus. O que é que nós devemos fazer? Crer e obedecer por fé o que está escrito aqui, no Evangelho. O que está escrito no Evangelho, porque a Bíblia, se você for obedecer tudo que está na palavra, tem palavra aqui, se você for obedecer, você vai cair num abismo. Então você tem que olhar na Bíblia onde a palavra é para você. Você é gentil? É isso que eu estou falando para você. E essa palavra que eu estou falando hoje é básica, porque ainda tem muitas coisas profundas que você precisa conhecer. Então, meu querido, né, o mistério de Deus é Cristo. O poder de Deus, a palavra. Olha, você quer ouvir Deus falar com você? Você sabe como é que Deus fala nos últimos tempos? Comigo e com você? Através da palavra. Lá em Hebreus, capítulo 1. Vamos lá, abre a sua Bíblia. Gente, nós temos que aprender a manusear a palavra. Hebreus 1:1 diz assim, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias que nós estamos vivendo, na minha geração, eu estou vivendo os últimos dias. Os últimos séculos da minha vida. Eu estou com 60 anos. Glória a Deus, que maravilha. Sofri bastante até conhecer, chegar aos pés do Senhor e ser liberto. E às vezes eu falava, mas se eu tivesse conhecido antes. Não, mas Deus tem um tempo certo para cada um de nós. Não adianta eu ir na tua casa e dizer, não, você tem que aceitar Jesus. Não, não precisa aceitar Jesus, você precisa confessar Jesus. Porque a palavra diz que não é nós que aceitamos, foi Ele que nos escolheu. Sem você querer, meu querido, você que está aí do outro lado, Ele já te escolheu. Sabe por quê? Porque você é a menina dos olhos de Deus. Ele te ama. Te ama como a abelha ama a flor. Como diz o cantor, eu te amo como a abelha ama a flor. Jesus. Então, meu querido, nós estamos aqui, ó. Nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vendo? Não adianta eu chegar na tua casa e dizer, ó, Deus mandou um recado para você. Confira na sua palavra. Porque nos últimos dias Ele tem falado através de Jesus. E Jesus nessa noite está falando com você, através dessa palavra que eu estou pregando aqui, ó. Viu? Ele está pregando através de mim, porque Ele usa nós. Usa eu, você. Usa qualquer pessoa que conhecendo o Evangelho e se dispor a servir a Deus,
e levar a palavra adiante. Nós somos vasos escolhidos para isso, vasos de honra, para fazer circular a palavra de Deus pelo mundo. Igual está sendo circulada agora. Essa palavra está indo não só para Paraíba, Cuité, Natal, Brasília, para o mundo inteiro. Porque não tem fronteiras mais. Antigamente era difícil a pessoa viajar. Era navio, trem. Quantos dias demorava uma viagem de navio? Hoje, quando eu terminar esse culto aí, você já está saciado com a palavra de Deus. Já está de boca aberta, dizendo, oh meu Deus, obrigado. Que palavra maravilhosa tu trouxeste nessa noite para a minha vida. E através da palavra, meu querido, você me acompanhando nos ensinamentos, se você tiver depressão, você vai ficar curado. Que a depressão é uma fortaleza, é um sofisma na sua vida. E a palavra, onde ela penetra, ela limpa tudo. Limpeza maravilhosa. Tira as fortalezas, os sofismas da nossa mente. E mente sã, corpo sã. Glória a Deus. Então Deus fala dessa forma. Para nós terminarmos aqui esse apostolado, que é básico, não termina, continua. O mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é o Evangelho. Então esse Evangelho, concluindo a palavra, esse Evangelho, antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, antes de ser dado ao apóstolo Paulo, este Evangelho, homem nenhum tinha ele. O único homem que a Bíblia fala que foi prenunciado a ele foi Abraão. Está aqui no livro de Gálatas. Vamos lá? Na palavra? Gálatas 3. No capítulo 3, versículo 8. Diz assim, ó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus. E a promessa era que o seu descendente, quem era o descendente de Abraão? Não era o filho dele, o descendente de Abraão, Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, está acontecendo isso aqui, ó. Em ti serão benditas todos os povos. Nós viemos de Abraão. E em ti serão benditas, de Abraão veio o descendente. Isaac e o descendente. Jesus Cristo. Esse que ressuscitou. E esse evangelho aqui foi prenunciado primeiro a Abraão. Foi anunciado a Abraão, mas não foi revelado para ele. Até aí o povo estava sem lei, sem evangelho, sem nada. Aí o que é que Deus fez? Adicionou a lei de Moisés, porque o povo estava transgredindo e não tinha lei para punir o povo. Aqui também fala disso aqui, ó. Aí ele adicionou a lei. Lá na frente aqui, ó, no versículo 19, ora, pois, a razão de ser da lei, foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Tá vendo? A lei foi promulgada por meio de anjos, porque o povo antes estava sem lei, não tinha como punir o povo. Veio dada a lei de Moisés. O evangelho já tinha sido prenunciado a Abraão. Concluindo a palavra, para nós terminarmos nessa noite, porque o tempo é curto e passa rápido. Nós começamos às 20 horas, nós já estamos aqui, ó, aqui no relógio aqui, já tem 40 minutos. Já vamos chegar ao fim. Nós vamos ler 2 versículos aqui em Romanos, no capítulo 8. Terminando e orando por todos nós, confessando a palavra. Romanos 8,
Se você tiver a Bíblia, eu espero você encontrar aí. Nós vamos ler o versículo 28 e o 29. Para a honra e louvor do nome do Senhor. Romanos 8, 29. Eu canto esse hino na igreja. Nada me separa de Jesus. Nada me separa deste amor. Nada vai tirar você de mim. Todo o sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Oh, glória! Meu querido, você pode aprender isso aqui e cantar comigo. Isso é o hino da vitória. Porque eu estava prisioneiro do mundo. Prisioneiro das coisas das obras da carne. E agora eu posso dizer que eu estou caminhando com Jesus. E nada me separa deste amor. Vamos ler agora? 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ainda faltou explicar o que é propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é um plano de Deus na nossa vida. E o principal plano, salvação. Você está salvo pela graça. 28, né? Nós estamos aqui. Segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão chamou, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E voltando aqui no versículo, eu li um versículo a mais, vamos ler o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito? Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, presta atenção no que eu vou falar agora, nem a morte. Vamos ver aqui onde eu estou aqui, ó. Versículo 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu querido, o amor de Deus está em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer coisa nesse mundo, essa doença que está aí, ó, confesse comigo agora a palavra. Essa doença está repreendida na minha vida. Diga assim, ó, essa doença, esse coronavírus está repreendido na minha vida, porque em mim habita aquele que pode todas as coisas. E eu sou mais que vencedor, porque ele habita em mim. E para terminarmos, aqui, agora é o último versículo. Gálatas 2. Preste bem atenção nessa palavra, grave essa palavra. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando eu falo que ele se entregou por mim, eu estou falando que ele se entregou também por você. Tome posse dessa palavra. Toda doença, tudo que não provém, que não é de Deus, na sua casa, na sua vida, na sua família, eu não vou repreender. Você vai aí do outro lado dizer, está repreendido. Diga comigo, está repreendido em nome de Jesus. Porque na cruz ele derramou seu sangue para me lavar, para me purificar, para me santificar e me dar uma vida transformada. E nada nesse mundo me separará
do amor de Cristo. Você já é um abençoado. Por isso eu te digo, ó, que o Senhor tenha te iluminado os olhos com essa palavra, os olhos do teu coração, para você receber o conhecimento de Deus. Eu quero desejar uma boa noite. Quem vai estar ouvindo de manhã, um bom dia, à tarde, uma boa tarde. E na quarta-feira nós vamos ter um flash da graça ao vivo também, para vocês se fortalecendo. Porque coisas terríveis virão e nós precisamos colocar a armadura de Deus na nossa vida. Se você não conhece ainda a armadura de Deus, você vai colocar ela na sua vida e nada na sua vida vai penetrar, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Graça e paz, abençoado. Glória a Deus.